Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, a tua chamada, né? Estamos aqui no domingo de Páscoa, né? E eu quero aqui meditarmos na palavra de Deus. Quero dizer para você aqui que Deus tem uma palavra para você, mas hoje eu quero falar o que significa a Páscoa para você. Esse é o segundo vídeo que eu gravo na semana, né? Se inscreva aí, divulgue o nosso canal, Evangelista Anderson. Se inscreva que todo dia tem uma reflexão e uma palavra de Deus para você e para sua família. Hoje vamos ler um versículo aqui em Lucas e nós vamos falar da Páscoa do Senhor. O que significa a Páscoa do Senhor? Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Lucas 2:41. Vou ler só um versículo. Amém? Que diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então nós vamos falar um pouquinho da Páscoa, né? O que é a Páscoa, né? Qual o significado da Páscoa? Então, vamos falar um pouquinho da Páscoa. A Páscoa é a celebração da morte e a ressurreição de Cristo. O acontecimento mais importante para todos os cristãos. É celebrada todos os anos, num domingo entre 22 de março e 23 de abril. O significado da Páscoa nos dias de hoje, para nós que somos cristãos. A Páscoa vem da palavra hebraica passagem. Uns dizem pesses, né? Que o significado é passagem. Para os cristãos é uma passagem de Jesus, da morte para a vida, trazendo a salvação para todos os que creem nele. João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O significado da Páscoa é a ressurreição. Quando morreu e ressuscitou, Jesus pagou um preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade para ter um relacionamento pessoal. Amém? Com Deus. Romanos 8:1. Vamos lá, Romanos 8:1. Romanos 8:1 e 2 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse foi o grande objetivo dele ao vir à terra. Esse foi o grande objetivo de Jesus ao vir à terra. A Páscoa significa a ressurreição de Cristo. Tudo que ele fez por nós, né, na terra, tudo que ele fez, ele morreu, entregou a sua própria vida por mim e por você. E ele ressuscitou, diz a Bíblia, no terceiro dia. Então isso significa a Páscoa. Agora vamos lá. A Páscoa tem um sentido celebrado pelos seguidores de Jesus desde muito cedo na sua história. Hoje, pessoas de todo o mundo se juntam para comemorar essa grande vitória que mudou as suas vidas. Então a Páscoa significa a ressurreição de Cristo, como eu disse aqui. Muitas pessoas mudaram de vida, foram transformadas através da ressurreição de Cristo, entregando a vida para Jesus. Agora, como dizer aqui no versículo que eu li, né? Lucas, vamos lá. Lucas 2:41, que diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, porque os judeus é tradição deles também celebrarem a Páscoa. E nós vamos saber aqui, ó,
Todos os anos, quando celebravam a festa da Páscoa em Jerusalém, durante esse período de festa, o cordeiro era sacrificado aos arredores do templo. Muitos judeus vinham de outras regiões, fora da Palestina, para participarem da festa da Páscoa. O mais habitual era os judeus se encontrarem e se reunirem em grupo. Também foi assim com Jesus e seus seguidores, pois se reuniram no cenáculo. Encontramos em várias partes da Bíblia a menção a Jesus por seu cordeiro, como por exemplo em Isaías 53, 7. Isaías 53, 7, que diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse aqui é o Jesus. É Jesus sendo pregado no Velho Testamento. Diz aqui em Isaías: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como João Batista bem disse, Jesus é o Cordeiro perfeito. A partir daquele momento, não seria mais necessário o sacrifício envolvendo o cordeiro, ervas e pães. Quando Jesus veio, com o sacrifício perfeito, é definitivo de Jesus, o Cordeiro do Senhor, não havia nem precisava mais de outros tipos de sacrifício. A substituição da carne do cordeiro, das ervas e dos pães, Jesus insistiu, seu corpo, seu sangue, em memória desse sacrifício. Porquanto, ao participarem da ceia do Senhor, comemos o pão, bebemos o vinho, lembramos da cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Este momento, a festa da Páscoa, que na verdade foi a última Páscoa, foi introduzida a primeira ceia do Senhor. Algo interessante de perceber é que a Páscoa sempre dava uma direção para frente, futuro. O que dá de vir já a ceia aponta para o passado, como símbolo, um acontecimento do cumprimento da fidelidade e o amor do Senhor por nós. Então quer dizer que a festa da Páscoa dava início ao futuro, à ressurreição, aquele que ressuscitou e há de vir e buscar aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que a Páscoa significa, a Páscoa abriu para nós um leque muito grande, nos tirando do inferno para o céu, nos transportando para o céu, para a graça. Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Vamos lá. Como deve um cristão celebrar a Páscoa? A Páscoa judaica. Os judeus também têm uma festa chamada Páscoa, que é bem mais antiga. Como podemos ler em Êxodo 12, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, enviou primeiro um anjo para matar o filho mais velho e todas as suas famílias egípcias. Para evitar a praga, Deus mandou os judeus matar um cordeiro, olha só, o cordeiro, por família, em lugar do filho mais velho, e pôr o sangue à volta da porta da casa. Assim o anjo passou, mas não matou os filhos dos hebreus. Nessa noite saíram do Egito. Então, na festa judaica da Páscoa, significa a passagem do anjo da morte. Olha só, os judeus comemoram também a Páscoa, mas eles comemoram como a religião judaica. A Páscoa para eles é como foi o livramento que o anjo da morte passou, e através do sangue do Cordeiro, né, que tira todo o pecado do mundo, através do sangue do Cordeiro, as famílias foram livres, as famílias se livraram da morte do anjo. E o anjo só matou os egípcios e não matou nenhum das famílias dos hebreus. Olha Deus cuidando aí, e através do sangue do Cordeiro. Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação, todos os anos, comendo cordeiro e pães sem fermento. Foi na altura da Páscoa judaica
que Jesus foi crucificado. Para os cristãos, Jesus é o nosso Cordeiro, que morreu em nosso lugar, para que possamos ter vida eterna com Deus. Né? João 3,16. João 3,16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso significa também a Páscoa. A tradição da Páscoa judaica, alguns símbolos da Páscoa. Alguns símbolos bíblicos da Páscoa são a ceia, o pão e o vinho, que Jesus insistiu na quinta-feira santa, antes de ser crucificado, e a cruz, que representa a sua morte. O peixe também está associado ao tempo da Quaresma, que precede a Páscoa, e era um símbolo usado entre os crentes da igreja primitiva para se identificarem. Os crentes da igreja primitiva, eles se identificaram através do peixe. O peixe é fácil identificar, o formato de um peixe. Então, quando eles eram perseguidos, eles se identificavam pelo peixe. Por isso que se diz, da igreja primitiva, o começo da igreja, eles eram perseguidos e eram identificados pelo peixe. A Páscoa acontece na primavera, a altura em que muitas religiões pagãs tinham festas para celebrar o fim do inverno, a vida e a fertilidade. O ovo e o coelho da Páscoa vêm dessas tradições pagãs. Olha de onde vem o ovo. O ovo simboliza nova vida e o coelho a fertilidade. É importante lembrar que esses símbolos não devem ser o foco da Páscoa. Esses símbolos não devem ser o foco da Páscoa. O foco da Páscoa é a ressurreição. Devem fazer-nos lembrar da ressurreição de Cristo, que nos deu uma nova vida e uma nova esperança. Isso que significa, a Páscoa. É Cristo que trouxe uma nova vida e uma nova esperança. E aí eu pergunto para você, e você deve estar pensando também, como algumas pessoas têm perguntado para mim: evangelista Anderson, eu queria saber uma coisa. Comer o ovo de Páscoa é pecado? Vou explicar uma coisinha para você aqui. Não comer o ovo da Páscoa não é pecado, desde que esse não seja o foco principal da Páscoa. O mais importante da Páscoa é a celebração da morte e a ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Tudo o resto é acessórios. A Páscoa acontece na primavera, a altura em que muitas religiões pagãs tinham festas de vida e fertilidade. O ovo da Páscoa vem dessas tradições pagãs, onde era um símbolo de vida nova. As pessoas pintavam os ovos e ofereciam uns aos outros para desejar prosperidade. Os cristãos, quando entravam em contato com outras tradições, mencionavam símbolos que pessoas já conheciam para explicar o Evangelho. No caso do ovo de Páscoa, usaram para simbolizar a ressurreição e a nova vida que temos em Jesus. Aí mudaram seu significado e tornou-se parte da tradição cristã. Muitos séculos mais tarde, quando o chocolate já tinha chegado à Europa e se tornado uma comodidade, alguém se lembrou de fazer chocolate em forma de ovo para a Páscoa. A moda pegou e foi assim que agora temos ovos de chocolate na Páscoa. Você pode comer se quiser. E se isso não for um obstáculo para a sua fé, se você come e agradece a Deus, não aos deuses pagãos, por esse doce tão gostoso, não tem problema. Você não contamina
porque você come. Mateus 15. Mateus, tudo é base bíblica, tá, irmão? Reflita, tudo é base bíblica. Você tem direito de perguntar, você tem direito de questionar, porque hoje você é livre, você conhece a palavra. Leia a Bíblia. Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Diz mais: mas se você se sentir tentado pela idolatria ao comer, então não coma. 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8, 7. Diz assim: entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns por perfeito familiaridade até agora com ídolos ainda comem dessas coisas, como a ele sacrifica, e a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou se você achar que está exagerando e caindo no pecado da gula, então modere ou pare de comer. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Não é que o chocolate é pecado, que o ovo de Páscoa é pecado. Mas nós não podemos colocar isso na festa da frente, na festa da Páscoa, na frente de Jesus, que agora você sabe o que é Páscoa. E aqui, como posso usar o ovo para explicar a Páscoa? Vou ler para você de novo. Um ovo é a nova vida que está a acontecer. Da mesma forma, a morte e a ressurreição, Jesus, traz a esperança, uma nova vida. Quando nos arrependemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são apagados. O passado já não importa. É como nascer de novo, uma segunda chance. É uma nova vida como o ovo. O que eu quero dizer para você com tudo isso? Eu não sei como você tem visto a Páscoa, mas espero que você tenha visto a Páscoa como disse aqui na Bíblia, que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E o que é a ressurreição de Cristo? Evangelista Anderson, o que é a ressurreição de Cristo? Por que Jesus Cristo ressuscitou? Né? Primeiro está falando da ressurreição de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. Né? Eu quero ler para você aqui sobre a ressurreição de Cristo. Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões, com o rosto e as vestes resplandecentes. Estando elas com muito temor, baixando os olhos para o chão, e lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. 7. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Essa é a Páscoa.
A Páscoa é a ressurreição de Cristo para nós cristãos, para nós que cremos na palavra e aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Essa é a Páscoa. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo ressuscitou e Ele virá buscar a igreja. E ninguém, quero tirar uma dúvida sua, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou, porque o plano tinha que ser perfeito. Era necessário que Ele se entregasse aos homens pecadores, para que nós venhamos a ser salvos pelo teu sangue. O que eu quero dizer para você aqui nessa Páscoa: a ressurreição de Cristo é o principal objetivo da Páscoa. Como eu disse para você aqui, o que importa é que Jesus ressuscitou e Ele veio nos trazer vida nova, veio trazer esperança. Disse aqui no texto também sobre a ceia do Senhor, que hoje, quando nós ceamos ao Senhor, quando comemos do pão e tomamos do vinho, estamos lembrando a ressurreição, que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar a igreja do Senhor. Você que não conhece a Cristo ainda, entregue sua vida para Jesus. Você que está afastado, volte para Jesus. E você que parou o teu ministério, o teu chamado, volte a trabalhar para o Mestre, volte a trabalhar para o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, que nessa Páscoa o Senhor venha fazer de você de novo um filho, uma filha, que o Senhor venha fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Que nessa Páscoa você venha entender que diante de tudo isso que está acontecendo nessa Páscoa, que é celebrado nessa Páscoa, que você venha entender que todo esse propósito e essa festa é por causa da ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério e que você tenha entendido o que significa a Páscoa. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique na paz.